Às vezes, as maiores fortunas escondem as mais profundas pobrezas. No exato momento em que Lucas Andrade deveria estar celebrando mais um contrato milionário, ele sentia como se estivesse desabando por dentro. O vento frio de agosto soprava pelas janelas do 40º andar, mas não conseguia esfriar o calor da raiva que queimava em seu peito. Você é uma decepção para o nome desta família. A voz de Roberto Andrade ecoou pela sala de reuniões como um martelo batendo em metal frio. Lucas apertou os punhos debaixo da mesa envernizada, sentindo o tecido do terno italiano colar na pele suada. Ao redor da mesa oval, 12 pares de olhos o observavam, com uma mistura de curiosidade e desprezo. O conselho da Andrade Construções estava reunido mais uma vez e ele sabia que não era para celebrar sucessos. Tio Roberto, eu apenas sugeri que revisássemos os contratos da obra do shopping em Guarulhos. Os números não fazem sentido e... Os números não fazem sentido? Roberto se levantou da cadeira, os cabelos grisalhos perfeitamente penteados, refletindo a luz fria do escritório. Há 30 anos construindo este império, garoto, e você vem me dizer que os números não fazem sentido? Lucas respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Aos 34 anos, herdeiro de um dos maiores impérios da construção civil do Brasil, ele ainda se sentia como uma criança sendo repreendida na frente dos adultos. A diferença era que agora, os adultos eram sócios, investidores e conselheiros, que viam nele apenas um obstáculo entre eles e os lucros da Andrade Construções. Não é isso que estou dizendo. Estou apenas tentando entender por que estamos cobrando 40% a mais do que o orçamento inicial de uma obra pública. As pessoas que vão usar esse shopping são da periferia, tio. Elas já pagam impostos suficientes para... Para quê? A voz de Roberto subiu uma oitava. Para sustentar sua consciência social. Seu pai não construiu esse império sendo bonzinho com pobre, Lucas. Ele construiu sendo inteligente com dinheiro. O silêncio pesado tomou conta da sala. Lucas olhou para os rostos ao redor da mesa. Alguns desviavam o olhar, outros balançavam a cabeça em aprovação às palavras de Roberto. Ninguém o defendia. Ninguém nunca o defendia. Meu pai... Lucas começou, mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. Seu pai estava certo quando disse que você era muito sensível para este negócio. Roberto se aproximou da janela, as mãos entrelaçadas nas costas. Talvez seja a hora de pensarmos em uma transição de liderança. Alguém com mais pragmatismo. A palavra caiu como uma pedra no estômago de Lucas. Transição de liderança. Ele sabia o que isso significava. Roberto, irmão mais novo de seu pai, sempre teve olhos grandes para o império que ajudou a construir, mas nunca conseguiu liderar. Quando tentou abrir sua própria construtora anos atrás, fracassou miseravelmente. Agora via em Lucas a oportunidade perfeita de finalmente assumir o controle. Posso fazer uma sugestão? A voz de Carla Menezes, a diretora financeira, cortou o ar tenso. Que tal darmos um tempo para o Lucas refletir sobre suas prioridades? Talvez uma pequena pausa o ajude a enxergar as coisas com mais clareza. Lucas sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Uma pausa. Afastamento. Todas palavras elegantes para a mesma coisa. Eles queriam se livrar dele. Olhou para o retrato de seu pai na parede, aquele homem de olhar duro que construiu um império, mas nunca conseguiu construir uma relação com o próprio filho. Antônio Andrade morreu 3 anos atrás, deixando para Lucas não apenas bilhões em patrimônio, mas também o peso esmagador de expectativas que ele nunca pediu para carregar. Sabem de uma coisa? Lucas se levantou devagar, a cadeira de couro rangendo. Vocês estão certos. Roberto se virou, uma sobrancelha arqueada em surpresa. Eu preciso mesmo de um tempo para refletir. Lucas afrouxou a gravata, sentindo pela primeira vez em meses que conseguia respirar direito. Com licença. Saiu da sala sem olhar para trás, deixando 12 pessoas perplexas e um tio com um sorriso satisfeito nos lábios. No elevador, enquanto descia os 40 andares até o estacionamento, Lucas sentiu algo que não sentia há muito tempo. Alívio. 20 minutos depois, estava dirigindo seu BMW pelas ruas congestionadas de São Paulo, sem destino, sem pressa, sem planos.
Pela primeira vez em sua vida adulta, não tinha uma reunião marcada, um relatório para revisar ou uma decisão empresarial para tomar. Só ele, a estrada, e a pergunta que ecoava em sua mente: quem seria Lucas Andrade se não fosse o herdeiro da Andrade Construções? A resposta, ele descobriria, estava muito mais longe da capital do que imaginava. Lucas dirigiu por horas sem destino, o celular tocando insistentemente no banco do passageiro. As luzes de São Paulo se transformaram em plantações de cana-de-açúcar e um céu que mudava de cinza urbano para azul esquecido. Parou em um posto para abastecer. O frentista, homem de mãos calejadas, sorriu. Primeira vez por aqui? O senhor parece meio perdido. Estou mesmo. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar, né? Lucas assentiu, levando consigo aquelas palavras simples que o tocaram de forma estranha. Quando o sol começava a se pôr, viu a placa: Monte Sereno, 15 quilômetros. Algo o fez seguir pela estrada de terra. A cidade apareceu como uma página de livro antigo. Casas simples, ruas sem asfalto, uma igreja pequena no centro da praça onde crianças brincavam. Estacionou e saiu, sentindo como destoava com seu terno caro entre as roupas simples dos moradores. Caminhava pela praça quando escutou risos vindos de um prédio azul e branco. Escola Municipal Rural Monte Sereno. Aproximou-se da janela e viu uma sala com carteiras gastas, paredes descascadas e uma mulher jovem lendo para 15 crianças de idades variadas. Ela gesticulava, fazendo vozes diferentes, hipnotizando a turma. E foi assim que o pequeno sapo descobriu que não precisava ser grande para fazer a diferença na lagoa. Fechou o livro. Professora Mariana. Uma menina ergueu a mão. O sapo é igual a gente. Pequeno, mas importante. A professora se ajoelhou na altura da criança. Exatamente, Sofia. Todos vocês são únicos e especiais. Lucas observou fascinado. Havia ali uma energia, uma alegria genuína que contrastava com as reuniões frias da empresa. Posso ajudá-lo? Virou-se assustado. Mariana estava na porta, observando-o com curiosidade e cautela. Era mais jovem que imaginara. Uns 28 anos, cabelos castanhos em coque simples, vestido florido desbotado. Mas eram os olhos que impressionavam, intensos, inteligentes e desconfiados. Desculpe, não queria incomodar. Escutei as crianças rindo. E o senhor é? Lucas. Estendeu a mão que ela apertou brevemente. Estava passando pela cidade e... Passando? Monte Sereno não é lugar de se passar. É lugar de se chegar intencionalmente. A resposta direta o desarmou. Tem razão, na verdade estava fugindo. De quê? Da minha vida, eu acho. Mariana o estudou como se tentasse decifrar um código. Se está fugindo da vida, este é um bom lugar. Aqui ela é mais simples. As crianças pareciam felizes. São. Mesmo tendo pouco, são ricas em alegria. O rosto dela se suavizou. É isso que ensino. A riqueza verdadeira não tem a ver com o que se tem, mas com o que se é. Lucas sentiu um aperto no peito. Há quanto tempo ensina aqui? 6 anos. Desde que me formei. E pretendo continuar até que todas saibam que podem ser qualquer coisa. Mesmo morando em um lugar tão isolado, os olhos de Mariana se endureceram. O senhor acha que ensinar aqui é menos importante? Não. É só que deve ser difícil. Com poucos recursos... Recursos não fazem o professor. E essas crianças não são longe de tudo. Elas são o centro do mundo delas. Lucas ficou impressionado com a paixão na voz dela. Fazia anos que não ouvia alguém falar de trabalho com tanto amor. Vocês aceitam voluntários? As palavras saíram antes que pudesse pensar. Voluntários? Tenho tempo livre. Talvez possa ajudar pintando, consertando. Tem experiência com crianças? Não, mas tenho vontade de aprender. Mariana o observou longamente, pesando prós e contras. Posso usar ajuda, mas tem condição. Se vier, tem que ficar. Essas crianças já viram gente cheia de promessas sumindo no dia seguinte. Eu não vou sumir. Todo mundo diz isso. A desconfiança na voz dela o intrigou. Havia uma história por trás daqueles olhos cautelosos. Me dê uma chance de provar que sou diferente. Mariana hesitou, depois acenou. Amanhã às 7. Se aparecer, conversamos. Se não, bem, eu já esperava.
Virou-se para entrar, mas parou. Ah, Lucas, aqui não usamos roupa social. Traga algo que possa sujar. Caminhando para o carro, Lucas se pegou sorrindo pela primeira vez em semanas. Não fazia ideia do que estava fazendo, mas sentia que estava exatamente onde deveria estar. Lucas chegou à escola exatamente às 7 da manhã, usando uma calça jeans e camiseta que havia comprado na única loja de roupas da cidade. Ainda se sentia estranho sem o terno, mas pela primeira vez em anos, confortável. Mariana estava varrendo o pátio, os cabelos soltos balançando no vento matinal. Ela olhou para ele com surpresa genuína. Você realmente veio. Disse que viria. A maioria das pessoas diz muita coisa. Ela apoiou a vassoura na parede. Bom, já que está aqui, pode começar pintando aquela parede ali. A tinta está descascando faz meses. Lucas olhou para a parede lateral da escola, onde desenhos infantis tentavam esconder o reboco rachado. Sem problema. Onde está a tinta? Não temos. Pensei que você trouxesse. Ah. Lucas se sentiu idiota. Desculpe, não pensei nisso. Mariana suspirou. Típico. Chega cheio de boa vontade, mas sem planejamento. Posso comprar. Onde tem loja de material de construção? Na cidade vizinha, a 40 quilômetros daqui. Ela pegou a vassoura novamente. Esquece a pintura. Pode ajudar organizando os livros da biblioteca. A biblioteca era uma sala pequena com prateleiras improvisadas e livros em estados variados de conservação. Lucas passou a manhã organizando, separando os que precisavam de reparo e criando um sistema de catalogação básico. Você tem jeito para a organização. Mariana apareceu na porta, observando o trabalho. Era minha função favorita na empresa. Colocar ordem no caos. Que empresa? Lucas hesitou. Construção civil. Ah, por isso conhece de tinta. Ela entrou na sala. O que você fazia lá? Administração. Nada muito interessante. Mentir parecia mais simples que explicar. E resolveu largar tudo para ser voluntário em escola rural? Algo assim. Mariana o estudou com aquele olhar penetrante. Todo mundo tem uma história, Lucas. Mas aqui a gente respeita os segredos de cada um. No almoço ele conheceu Dona Rosa, a merendeira, que lhe serviu um prato generoso de arroz, feijão e frango. Você é o moço que vai ajudar a professora Mariana? Perguntou a senhora de cabelos grisalhos. Estou tentando. Que bom. Ela trabalha demais, coitada. Fica aqui até tarde, fins de semana, feriado. Dona Rosa baixou a voz. Já recusou proposta para dar aula na capital só para não abandonar essas crianças. Lucas quase engasgou. Sério, 3 anos atrás. Escola particular chique de São Paulo ofereceu o triplo do salário. Ela nem pensou 2 vezes. Disse que o lugar dela era aqui. À tarde, Lucas ajudou na aula de matemática, distribuindo material e auxiliando os alunos com mais dificuldade. Estava ajoelhado ao lado de um menino de uns 8 anos quando escutou. Tio Lucas, você vai embora igual o tio Fernando? Quem é o tio Fernando? Era um moço que vinha ajudar também, explicou Sofia, a menina que havia falado sobre o sapo no dia anterior. Ele trouxe brinquedos e prometeu fazer uma biblioteca nova, mas um dia sumiu. Lucas olhou para Mariana, que fingia estar ocupada corrigindo cadernos. Agora entendia a desconfiança dela. Eu não vou embora, Sofia. Promete? Prometo. Ao fim do dia, enquanto ajudava a fechar a escola, Mariana comentou. As crianças gostaram de você. Elas são especiais. São. Por isso merecem pessoas que fiquem. Ela trancou a porta principal. Fernando era advogado de São Paulo. Veio aqui fazer trabalho social para a empresa dele. Ficou 2 meses, ganhou a confiança de todos, depois desapareceu sem se despedir. Sinto muito. Não sinta. Só entenda por que eu não confio fácil. Ela se virou para ele. Essas crianças não são projeto de fim de semana. São pessoas que merecem compromisso verdadeiro. Eu entendo. Espero que sim. Mariana começou a caminhar em direção à praça. Amanhã, a Sofia vai apresentar o desenho que fez para você. Ela ficou a tarde toda caprichando. Lucas sentiu o peito aquecer. Para mim? Você é o primeiro adulto, além de mim, que teve paciência para ensinar ela a segurar o lápis direito. Mariana parou e o encarou. Não decepcione ela, Lucas. Por favor. Enquanto voltava para a pequena pousada onde estava hospedado,
Lucas pensou nas palavras de Mariana. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia colocado nele uma confiança real, baseada não em seu sobrenome ou conta bancária, mas em suas ações. E a responsabilidade daquilo era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. No quarto simples, olhando pela janela para a praça iluminada apenas por alguns postes antigos, Lucas tomou uma decisão. Não importava quantas ligações perdidas Roberto havia feito, quantos e-mails urgentes estavam se acumulando. Ele ficaria em Monte Sereno pelo tempo que fosse necessário para provar que era diferente. Para provar, principalmente para si mesmo, que podia ser alguém em quem as pessoas confiassem por quem ele realmente era. 2 semanas depois, Lucas havia se tornado parte da rotina de Monte Sereno. Comprava material de construção na cidade vizinha, consertava carteiras quebradas e havia pintado 3 paredes da escola com cores vibrantes escolhidas pelas próprias crianças. Para os moradores, ele era simplesmente o moço da praça, o forasteiro que apareceu do nada e decidiu ajudar. Mariana começara a relaxar a guarda. Ainda mantinha certa reserva, mas Lucas notava pequenos sinais. Ela sorria mais quando ele chegava, pedia sua opinião sobre atividades pedagógicas e até havia aceitado que ele levasse as crianças para um piquenique na praça. Tudo mudou numa tarde de quinta-feira. Lucas estava no pátio da escola, montando uma estante nova que havia comprado, quando o céu escureceu repentinamente. Em questão de minutos, uma chuva torrencial despencou sobre Monte Sereno. "Crianças, saiam da sala 3!" Mariana gritou correndo pelo corredor. "A goteira está muito forte." Lucas correu para ajudar. A chuva havia aberto um buraco no teto da sala, onde ficavam guardados os livros e materiais didáticos. A água escorria direto sobre as prateleiras. "Temos que salvar os livros." Mariana já estava com os braços cheios de exemplares molhados. Sem pensar 2 vezes, Lucas começou a carregar caixas, colocando tudo na sala ao lado. Outros professores se juntaram a eles, mas a água caía mais rápido do que conseguiam retirar o material. "Lucas!" Mariana apontou para uma pilha de cadernos das crianças que estava encharcando. "Pega aqueles. São os trabalhos do semestre todo." Ele mergulhou na água fria que já cobria o chão, salvando o que podia. Quando finalmente conseguiram transferir tudo, ambos estavam ensopados e exaustos. "Vamos ver o estrago." Mariana suspirou, entrando na sala alagada. O cenário era desolador. Dezenas de livros encharcados, paredes com infiltração, o chão coberto de água suja. Meses de trabalho perdidos. Mariana se apoiou na parede e, pela primeira vez desde que Lucas a conhecera, ela pareceu quebrar. Os ombros tremeram e ela tampou o rosto com as mãos. "Hey!" Lucas se aproximou devagar. "A gente consegue consertar isso." "Com que dinheiro?" A voz dela saiu abafada. "Você viu quantos livros perdemos? Eram doações que demorei anos para conseguir." Eu posso ajudar a comprar novos." Mariana levantou a cabeça, os olhos vermelhos. "Não preciso da sua piedade, Lucas. Não é piedade, é parceria." Ela o olhou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. "Você quer saber a verdade? Eu já pensei em desistir várias vezes." Lucas se surpreendeu com a sinceridade dela. "Quando me formei, eu sonhava em mudar o mundo através da educação." Mariana olhou para os livros molhados. "Mas às vezes parece que estou brigando contra um oceano com um balde furado. Por que não aceita as propostas de São Paulo? Porque essas crianças merecem alguém que lute por elas." A voz dela ficou mais firme. "Meus pais eram agricultores. Perderam tudo quando eu tinha 15 anos. A única coisa que nos salvou foi a educação. Uma professora que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava." Lucas sentiu um aperto no peito. Como ela se chamava? Dona Carmen. Ela que me incentivou a fazer faculdade, que me ajudou com as primeiras bolsas de estudo. Mariana sorriu através das lágrimas. "Quando me formei, voltei aqui para devolver o que ela me deu. Mas Dona Carmen tinha morrido 2 anos antes. Então você ficou para continuar o trabalho dela." "Tentei, mas tem dias que sinto que não sou suficiente." Lucas olhou ao redor da sala destruída, depois para a mulher à sua frente. Mariana havia sacrificado oportunidades melhores para servir sua comunidade.
Havia transformado perda pessoal em propósito de vida. Era tudo o que ele nunca foi. Corajosa, altruísta, verdadeira. Você é mais do que suficiente. Ele disse baixinho. Você é extraordinária. Mariana o encarou e algo mudou no ar entre eles. A chuva havia parado, mas o silêncio estava carregado de uma intimidade nova. Por que você realmente está aqui, Lucas? Ela perguntou. E não me diga que é só porque estava passando. Ele respirou fundo. Parte dele queria contar tudo. A empresa, a herança, a fuga. Mas outra parte tinha medo de que a verdade destruísse o que eles estavam construindo. Eu estava perdido. Ele escolheu uma verdade parcial. E vocês me ajudaram a me encontrar. Todos nós estamos perdidos de alguma forma. Mariana limpou o rosto com as costas da mão. A questão é o que fazemos quando nos encontramos. Naquela noite, Lucas trabalhou até tarde, organizando os livros que ainda podiam ser salvos e fazendo uma lista mental de tudo o que precisava ser comprado para restaurar a sala. Pela primeira vez em sua vida, estava usando seu dinheiro para algo que realmente importava. E pela primeira vez, estava se apaixonando por alguém que o via pelo que ele fazia, não pelo que tinha. Mas, no fundo, uma voz o alertava. Cedo ou tarde, a verdade sempre vinha à tona. E quando isso acontecesse, ele precisaria estar preparado para as consequências. No dia seguinte à tempestade, Lucas apareceu na escola com uma caminhonete carregada de materiais. Tinta impermeabilizante, madeira para nova estante, livros didáticos ainda no plástico e até alguns jogos pedagógicos. Lucas, isso deve ter custado uma fortuna. Mariana olhava incrédula para os materiais. Não se preocupe com isso. Ele começou a descarregar. Vamos focar no que realmente importa. Deixar tudo pronto para as crianças. Mas como você conseguiu dinheiro para... Tenho algumas economias. Lucas desviou o olhar, concentrando-se na descarga. Além disso, consegui um desconto bom na loja. Mariana o observou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Havia gratidão ali, mas também uma curiosidade crescente sobre quem ele realmente era. Durante os dias seguintes, trabalharam lado a lado na reforma da sala. Lucas descobriu que tinha jeito para trabalhos manuais, algo que nunca havia tentado em sua vida anterior de escritório. Mariana, por sua vez, revelou-se surpreendentemente habilidosa com ferramentas. Onde você aprendeu a usar uma furadeira assim? Lucas perguntou admirado com a precisão dela. Necessidade. Quando você cresce em uma casa onde tudo está sempre quebrado, aprende a consertar. Ela sorriu. Meu pai sempre dizia, Mariana, ferramentas não têm gênero. Competência sim. Eles trabalhavam em uma sintonia natural. Lucas segurava a madeira enquanto ela parafusava. Ela passava a tinta nos cantos difíceis enquanto ele pintava as paredes grandes. Às vezes, suas mãos se tocavam ao pegarem a mesma ferramenta e ambos sentiam uma eletricidade no ar. Pronto! Mariana deu o último retoque na nova estante. Ficou lindo. A sala transformada parecia um lugar completamente novo. Paredes azuis e amarelas, estantes organizadas, livros novos brilhando nas prateleiras, um cantinho de leitura com almofadas coloridas que Lucas havia comprado. As crianças vão ficar em choque. Ele sorriu, satisfeito com o resultado. Lucas... Mariana se virou para ele, o rosto sério. Preciso te perguntar uma coisa. O coração dele disparou. Claro. Por que você faz isso? Não acredito que seja só bondade. Todo mundo tem motivações profundas. Lucas sentou-se em uma das cadeirinhas infantis, de repente cansado de carregar segredos. Você quer saber a verdade? Sempre. Eu passava minha vida inteira em reuniões falando sobre números, lucros, estratégias. Construía prédios, mas nunca construí nada que tivesse alma. Ele olhou ao redor da sala colorida. Aqui, pela primeira vez, sinto que estou construindo algo que realmente importa. Mariana se sentou na cadeira ao lado dele, ficando na altura dos seus olhos. E o que você construía antes? Coisas grandes, vazias. Ele escolheu as palavras cuidadosamente. Edifícios que impressionam, mas não emocionam. E agora? Agora estou aprendendo que o tamanho não importa. Importa o que você coloca dentro. Os olhos dela brilharam, igual a Dona Carmen me ensinou.
Ela dizia que uma mente alfabetizada é um universo inteiro em um espaço pequeno. Ela tinha razão. Ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a intimidade do momento. Lucas percebeu que nunca havia conversado com alguém de forma tão sincera. Com Mariana, não precisava impressionar ou convencer. Podia simplesmente ser. Sabe o que mais me impressiona em você? Mariana quebrou o silêncio. O quê? Você trabalha sem esperar reconhecimento. Na cidade, todo mundo quer placa com o nome quando dou alguma coisa. Você só faz. Lucas sentiu um aperto de culpa. Se ela soubesse quanto dinheiro ele realmente tinha, ainda pensaria da mesma forma. Talvez porque reconhecimento não é o que eu preciso. E o que você precisa? A pergunta o pegou desprevenido. O que ele precisava? Durante toda a vida, achara que precisava da aprovação do pai, do respeito do conselho, do sucesso nos negócios. Agora, olhando para Mariana naquela sala que haviam transformado juntos, a resposta parecia óbvia e assustadora ao mesmo tempo. Propósito, ele disse finalmente. E conexão real. Conexão? Com pessoas que me vejam de verdade. Não o que eu tenho, mas quem eu sou. Mariana o estudou com aquele olhar penetrante que ele já conhecia bem. E quem você é, Lucas? Antes que ele pudesse responder, vozes infantis ecoaram pelo corredor. As crianças estavam chegando. Professora Mariana, tio Lucas. Sofia apareceu correndo na porta e parou boquiaberta. Nossa, que sala linda! Em segundos, a sala se encheu de crianças admiradas, tocando tudo, folheando livros novos, testando o cantinho de leitura. Já é igual um castelo de livros, exclamou Pedro, um menino de 6 anos. Melhor que castelo, corrigiu Sofia com seriedade. É uma fábrica de sonhos. Lucas e Mariana trocaram um olhar e sorriram. Naquele momento, observando a alegria pura das crianças, Lucas soube que havia encontrado sua resposta. Quem ele era? Era alguém capaz de construir fábricas de sonhos. Mas enquanto Mariana organizava as crianças para a primeira aula na sala reformada, o celular de Lucas vibrou com uma mensagem que fez seu sangue gelar. Encontrei você, chegando amanhã. Roberto. A felicidade do momento se transformou em pânico. Seu passado havia finalmente o alcançado, e ele não fazia ideia de como proteger o pequeno mundo que havia ajudado a construir. Lucas mal dormiu. Ficou na janela observando a praça tranquila, sabendo que em horas sua paz seria destruída. Às 6 da manhã desistiu de tentar dormir e caminhou pelas ruas vazias. Você está diferente hoje, Mariana notou assim que ele chegou. Nervoso. Só não dormi bem. Antes que pudesse elaborar, o som de um motor potente ecoou pela rua. Uma BMW preta parou em frente à escola, destoando completamente do ambiente simples. Roberto desceu com a arrogância de sempre, terno impecável, expressão de quem pisara em algo desagradável. Então é aqui que meu sobrinho está brincando de herói. As crianças no pátio pararam para olhar. Mariana saiu franzindo a testa. Posso ajudá-lo? Roberto Andrade. Estendeu um cartão dourado. Vim buscar meu sobrinho. Lucas apareceu na porta, coração disparado. Tio Roberto. Finalmente. Roberto abriu os braços teatralmente. Lucas Andrade, herdeiro da Andrade Construções, brincando de voluntário. Que tocante. O silêncio foi ensurdecedor. Mariana olhou para Lucas, rosto pálido. Andrade Construções? Uma das maiores empresas do país, querida. Roberto sorriu malicioso. Meu sobrinho é bilionário, não contou? Lucas? A voz dela saiu sussurrada. Eu posso explicar... Explicar o quê? Que fugiu de responsabilidades para brincar de pobrezinho. Que mentiu para essas pessoas humildes. Sofia puxou a saia de Mariana. Professora, o tio Lucas é rico mesmo? Muito rico, criança. Roberto se ajoelhou com um sorriso falso. Rico o suficiente para comprar sua cidade inteira. Roberto, pare! Lucas encontrou a voz. Por quê? A verdade machuca? Roberto se levantou. Estas pessoas têm direito de saber quem realmente as está ajudando. Mariana recuou como se tivesse levado um tapa. Você mentiu para mim. Não menti. Só não contei tudo. É a mesma coisa. Olhos brilhando de raiva e dor.
Veio brincar de herói entre pobres, se divertir com nossa ingenuidade? Não foi isso? Claro que foi. Roberto se intrometeu. O dinheiro que gastaram aqui é troco para ele. Tio Lucas. Sofia olhava confusa. Por que o senhor está gritando? Roberto se virou para a criança. Porque seu tio Lucas está brincando com vocês. Pessoas ricas não se misturam com pobres por bondade. Sempre há interesse. Chega, Lucas explodiu. Não envolva as crianças. Onde estava essa proteção quando fugiu da empresa, deixando todos na mão? Mariana juntou as crianças ao redor dela. Sofia, Pedro, vamos entrar. A aula vai começar. Mas, professora, agora. Enquanto as crianças entravam relutantes, Mariana se virou para Lucas. Quero que saia da minha escola. Agora. Mariana, me deixa explicar. Explicar o quê? Que me usou, que transformou nossa dor em entretenimento. Nunca usei ninguém, tudo foi sincero. Sincero. Riu amargamente. Nem me disse seu nome verdadeiro. Disse. Eu sou Lucas. Lucas Andrade, bilionário. Não o Lucas que conheci. Roberto observava com satisfação. Acabou a brincadeira, sobrinho. Vamos voltar. A empresa precisa de você. Lucas olhou para Mariana, vendo dor e traição. Depois para Roberto, representando tudo que tentara deixar para trás. Finalmente para a escola, rostinhos curiosos nas janelas. Eu não vou. Como assim? Roberto franziu a testa. Não vou voltar. Meu lugar é aqui. Aqui? Nesta pocilga? Esta pocilga me ensinou mais sobre vida em um mês do que 30 anos na sua empresa. Você tem responsabilidades? Tenho. Olhou diretamente para Mariana. E estão aqui. Mas nos olhos dela encontrou apenas frieza. Não, suas responsabilidades são com sua família, empresa, classe social. Não quero fazer parte da sua crise de consciência. Mariana, vá embora, Lucas, e não volte. A porta se fechou atrás dela. Roberto colocou a mão no ombro do sobrinho com falsa compaixão. Viu? Ela mesma reconhece que são de mundos diferentes. Agora vamos para casa. Lucas olhou para a escola onde encontrara propósito, para a praça onde descobrira quem queria ser, para a porta fechada que escondia a mulher que mudara sua vida. Pela primeira vez desde que chegara a Monte Sereno, se sentiu verdadeiramente perdido. Lucas passou 3 dias trancado no quarto da pousada, ignorando as ligações insistentes de Roberto e os olhares curiosos dos moradores. Pela janela, via as crianças passando para a escola, mas nenhuma olhava em sua direção. Mariana havia deixado claro. Ele não era mais bem-vindo. Na manhã do 4º dia, Dona Inês, a dona da pousada, bateu à porta com uma bandeja de café. Moço, não é assim que se resolve as coisas. Ela colocou a bandeja na mesinha. Fugir não ajuda ninguém. Eu não estou fugindo. Claro que está. Igual quando chegou aqui fugindo de São Paulo. Ela se sentou na única cadeira do quarto. Só que agora está fugindo de novo, mas na direção contrária. Lucas a encarou. Dona Inês tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos e a sabedoria de quem vivera muito. Ela não quer me ver. E você acha que desistindo vai conquistar ela de volta? Não sei se posso conquistar. Menti para ela. Mentiu mesmo. Dona Inês não suavizou. Mas a pergunta é, por que mentiu? Lucas suspirou. Porque queria que ela me visse pelo que eu faço, não pelo que eu tenho. E conseguiu? Por um tempo. Então o problema não é que você mentiu. O problema é que parou de lutar pela verdade. Naquela tarde, Lucas saiu do quarto pela primeira vez. Caminhou até a escola, mas não entrou. Ficou do lado de fora, ouvindo a voz de Mariana ensinando. Mesmo magoada, ela continuava fazendo o que amava. Se você está acompanhando esta história e se emocionando com a jornada de Lucas e Mariana, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. A transformação deles está apenas começando e você não vai querer perder nenhum momento dessa história inspiradora. Tio Lucas, Sofia apareceu correndo pelo portão da escola. O senhor sumiu. Oi, Sofia. Ele se ajoelhou na altura dela. Como você está? Triste. A professora Mariana também está triste. Ela finge que não, mas eu vejo. Por que ela está triste? Porque o senhor foi embora sem se despedir. Sofia o olhou com seriedade de adulto.
Minha mãe diz que quando as pessoas brigam, alguém tem que pedir desculpa primeiro. E se a pessoa não quiser aceitar? Aí tem que pedir mais vezes. Sofia deu de ombros como se fosse óbvio. Até ela perceber que você está falando sério. Naquele momento, Mariana apareceu no portão. Sofia, o que eu disse sobre conversar com... Ela parou ao ver Lucas. Por um segundo, seus olhos se suavizaram, mas logo se endureceram novamente. Sofia, vá para dentro, agora. A menina obedeceu relutante. Mariana cruzou os braços. O que você está fazendo aqui? Tentando explicar. Não há nada para explicar. Você é rico, eu sou pobre. Você mentiu, eu acreditei. Fim da história. Não é assim tão simples. É sim. A voz dela subiu. Você veio aqui se divertir com a pobreza alheia. Quando enjoou, seu tio veio te buscar. Agora volta para a sua vida real. Esta é minha vida real. Lucas deu um passo à frente. Tudo que aconteceu aqui, tudo que senti por você, é a coisa mais real que já vivi. Pare de mentir. Eu não estou mentindo. Ele respirou fundo. É verdade. Sou herdeiro da Andrade Construções. É verdade que tenho dinheiro. Mas também é verdade que passei a vida inteira me sentindo vazio, sem propósito, até chegar aqui. Até conhecer você. Mariana o olhou com os olhos marejados. E você acha que isso justifica a mentira? Não, nada justifica. Eu deveria ter contado desde o primeiro dia. Por que não contou? Porque tinha medo de que você me visse como todos veem, como uma conta bancária ambulante. Ele baixou a cabeça. Pela primeira vez na vida, alguém me olhava e via Lucas. Não Lucas Andrade, o herdeiro. Só Lucas. Mas Lucas Andrade é quem você é. É quem eu nasci sendo. Não quem eu escolhi ser. Ele a encarou. Aqui, com você, eu descobri quem realmente quero ser. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz saiu mais suave. E quem você quer ser? Alguém que constrói coisas que importam. Alguém que faz diferença na vida das pessoas. Alguém digno do amor de uma mulher extraordinária como você. Lucas, eu sei que estraguei tudo. Sei que quebrei sua confiança. Mas se você me der uma chance, uma única chance, vou provar que posso ser o homem que você merece. Mariana balançou a cabeça lentamente. Não é sobre merecer, é sobre honestidade. Como posso confiar em você novamente? Deixando eu ganhar sua confiança de volta. Dia após dia, ação após ação. E se eu disser não? Então vou aceitar. Mas antes, quero que você saiba uma coisa. O dinheiro que gastei aqui não foi para impressionar ninguém. Foi porque pela primeira vez na vida, encontrei algo que valia a pena investir. E não estou falando da escola. Do que então? De um futuro onde eu possa acordar todos os dias, sabendo que estou fazendo diferença na vida de pessoas que importam. Um futuro ao seu lado. Mariana limpou uma lágrima que escorreu. Preciso de tempo para pensar. Quanto tempo você precisar? E se eu decidir que não dá? Lucas sorriu tristemente. Então, pelo menos saberei que tentei lutar pelo que é mais importante na minha vida. Enquanto Lucas tentava reconquistar a confiança de Mariana, Roberto não ficava parado. Havia se instalado na única pousada decente da cidade vizinha e começou sua campanha de destruição. Na segunda-feira seguinte, apareceu na casa de Mariana com um envelope grosso. Senhorita Torres. Roberto sorriu educadamente. Podemos conversar? Mariana o recebeu na varanda desconfiada. O que quer? Quero ajudá-la. Roberto se sentou sem ser convidado. Veja, eu entendo a situação. Meu sobrinho é instável. Sempre foi impulsivo, irresponsável. Não vim aqui para falar mal do Lucas. Claro que não, você é uma mulher digna. Roberto abriu o envelope. Por isso trouxe isto. Eram documentos da empresa, contratos milionários, fotos de obras luxuosas, reportagens sobre escândalos financeiros. Lucas está envolvido em investigações federais, má gestão, possível corrupção. Roberto fingiu preocupação. Não queremos que pessoas inocentes se machuquem. Mariana folheou os papéis confusa. O que isso tem a ver comigo? Você é uma educadora respeitada. Se souberem que está envolvida com ele... Roberto balançou a cabeça. Sua reputação, sua carreira... Não estou envolvida com ninguém. Ainda não. Mas todos viram vocês juntos. Fofocas correm rápido em cidade pequena. Roberto se inclinou.
Além disso, há a questão financeira. Tirou um cheque do bolso. 50 mil reais. Pelo transtorno que meu sobrinho causou. E para garantir que você possa continuar seu trabalho longe dele. Mariana ficou de pé. O senhor está me oferecendo dinheiro para me afastar do Lucas? Estou oferecendo proteção. Lucas sempre teve problemas com relacionamentos. 3 noivados desfeitos. Todas por causa de instabilidade mental. Saia da minha casa. Pense bem, querida. Roberto guardou o cheque. Você tem uma escola para manter, crianças que dependem de você. Esse dinheiro poderia... Saia! Naquela tarde, Roberto visitou a prefeitura. O prefeito Joaquim Silva o recebeu com interesse evidente. Senhor Andrade, que honra! Joaquim apertou a mão com força. Em que posso ajudá-lo? Soube que a escola rural tem problemas estruturais. Ah, sim, sempre teve. Mas fazemos o possível com o orçamento que temos. Roberto sorriu. E se eu dissesse que posso ajudar com isso? Como assim? A Andrade Construções tem interesse em projetos sociais. Poderíamos reformar a escola completamente. Grátis. Os olhos do prefeito brilharam. Sério? Claro, só há uma pequena condição. Roberto se recostou na cadeira. Precisamos de uma gestão mais profissional. A professora atual, embora dedicada, não tem qualificação para administrar recursos desse porte. A Mariana, mas ela é excelente. Para ensinar, certamente. Mas estamos falando de um projeto de R$500 mil. Precisamos de alguém com MBA, experiência corporativa. Joaquim hesitou. O que o senhor está sugerindo? Uma transição suave. Mariana continua como professora, mas trazemos um diretor qualificado de fora. Alguém que entenda de gestão moderna. E se ela não aceitar? Roberto deu de ombros. Então, infelizmente, não poderemos investir. Questões de responsabilidade fiscal, entende? Joaquim assentiu lentamente. Vou conversar com ela. Na terça-feira, o prefeito apareceu na escola com a proposta. Mariana o ouviu em silêncio crescente incredulidade. Joaquim, você conhece meu trabalho há 6 anos. Por que agora preciso de um supervisor? Não é supervisor, Mariana. É parceria. Uma oportunidade incrível. Uma oportunidade para me tirarem da direção da escola que construí? Ninguém quer tirar você. Só profissionalizar a gestão. Mariana cruzou os braços. E se eu recusar? Joaquim desviou o olhar. Bem, sem o investimento, a escola pode ter que fechar. Você sabe que o orçamento municipal está apertado. Fechar? É uma possibilidade. O prédio precisa de reformas urgentes, temos problemas estruturais, que nunca foram problema antes. Mariana, seja razoável. É uma oportunidade única. Naquela noite, Mariana caminhou pela praça tentando processar tudo. Roberto havia sido esperto. Atacar sua reputação, sua autonomia profissional e agora a própria existência da escola. Estava tão perdida em pensamentos que não viu Lucas se aproximar. Soube do que aconteceu. Ela se virou surpresa. Como? Dona Inês tem ouvidos em toda a cidade. Lucas se sentou no banco ao lado dela. Ele está usando a escola como arma contra você. Ele? Roberto. É assim que ele opera. Identifica o que é mais importante para a pessoa e usa isso como pressão. Mariana o olhou. E o que é mais importante para mim? Essas crianças. A escola. Lucas a encarou. E ele sabe disso. O que eu faço? Luta. A voz dele saiu firme. Não deixa ele destruir o que você construiu. Como? Se eu recusar, a escola fecha. Se aceitar, perco o controle dela. Lucas ficou em silêncio por um momento. Deixa eu cuidar do Roberto. Não quero que você... Mariana. Ele se virou para ela. Deixa eu fazer isso. Por você. Pelas crianças. Pela escola. Ela o estudou com aquele olhar penetrante. Por quê? Porque é a coisa certa a fazer. E porque talvez seja minha única chance de provar que mudei. Mariana assentiu lentamente. Tudo bem. Mas Lucas... Sim? Não minta mais para mim. Nunca mais. Nunca mais. Lucas chegou à pousada onde Roberto estava hospedado na manhã seguinte. Encontrou o tio tomando café na varanda, lendo jornais financeiros como se estivesse em São Paulo. Que surpresa! Roberto sorriu falsamente. Finalmente decidiu voltar à realidade? Vim conversar. Sobre sua volta para a empresa? Ótimo!
Já está tudo preparado. Lucas se sentou. Sobre você parar de perseguir Mariana. Perseguir? Roberto riu. Estou ajudando a comunidade com um projeto social. Você está chantageando ela. Estou oferecendo oportunidades. A diferença é perspectiva. Pare com isso, Roberto. Ou o quê? O tio se recostou na cadeira. Vai me expulsar da cidade? Com que autoridade? Com esta. Lucas colocou um envelope na mesa. Roberto o abriu curioso. Seu rosto empalideceu progressivamente. Onde conseguiu isso? Tenho meus contatos. Lucas o encarou. Contratos superfaturados, obras fantasma, desvio de verbas públicas. Tudo documentado. Você não tem provas de nada. Tenho. E muito mais. Lucas se inclinou. A obra do shopping em Guarulhos que você defendeu tanto? 40% de superfaturamento. O conjunto habitacional de Osasco? 15 apartamentos que existem só no papel. Roberto tentou manter a compostura. Isso são irregularidades menores. A Receita Federal não vai ver assim, nem a Polícia Federal. Você está blefando. Estou? Lucas tirou o celular. Uma ligação para meu advogado e esses documentos chegam ao Ministério Público em 1 hora. Você não faria isso. Destruiria a empresa do seu pai. A empresa já está destruída por dentro. Eu só estou limpando ela. Roberto ficou em silêncio processando a situação. O que você quer? Que saia de Monte Sereno hoje. Que retire a proposta da prefeitura. Que deixe Mariana em paz. E em troca? Em troca eu não entrego você para a justiça. Por enquanto. Por enquanto? Se você tentar qualquer coisa contra Mariana, contra a escola, contra qualquer pessoa desta cidade, eu solto tudo. Lucas guardou os documentos. E não será só prisão, Roberto. Será o fim da sua reputação. Roberto respirou fundo. E você? Vai voltar para São Paulo? Vou tomar as decisões certas no meu tempo. Sem você, eu assumo a empresa. Sem você, talvez a empresa tenha uma chance de ser honesta. Lucas se levantou. 2 horas, tio, quero você longe daqui. Roberto o observou com uma mistura de raiva e admiração. Você mudou. Aprendi a diferença entre construir e destruir. 2 horas depois, Lucas viu a BMW preta deixando Monte Sereno. Caminhou até a escola, onde encontrou Mariana organizando material no pátio. Roberto foi embora. Ela levantou a cabeça surpresa. Como? Tivemos uma conversa franca sobre ética nos negócios. E a proposta da prefeitura? O prefeito vai ligar dizendo que houve um mal-entendido. A escola continua como está. Mariana o estudou. O que você fez? O que precisava ser feito? Lucas, não quebrei nenhuma promessa. Não menti. Só usei a verdade como ela deveria ser usada, para proteger quem precisa. Mariana se aproximou dele. E agora? Agora você decide se posso ficar, se posso tentar reconquistar sua confiança. E se eu disser não? Lucas sorriu tristemente. Então vou embora sabendo que fiz a coisa certa pelo menos uma vez na vida. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, estendeu a mão. Venha, vamos pintar a sala das crianças. Ela precisa de uma nova cor. Lucas pegou a mão dela, sentindo pela primeira vez em dias que talvez houvesse esperança. Que cor você tinha em mente? Amarelo. Ela sorriu pela primeira vez desde a revelação. A cor da esperança. Enquanto caminhavam para a escola de mãos dadas, Lucas soube que havia passado no primeiro teste. Agora faltavam muitos outros, mas pela primeira vez se sentia preparado para enfrentá-los. 3 semanas depois, Lucas e Mariana trabalhavam em harmonia cautelosa. Ela havia aceitado sua ajuda, mas ainda mantinha uma distância respeitosa. Conversavam sobre as crianças, sobre a escola, mas evitavam assuntos pessoais. Lucas respeitava o espaço dela. Chegava cedo, trabalhava duro e ia embora quando ela pedia. Estava provando sua confiabilidade dia após dia, tijolo por tijolo. Numa tarde de quinta-feira, enquanto organizavam a biblioteca, Mariana encontrou Pedro, de 8 anos, escondido entre as estantes com um livro novo. Pedro, o que você está fazendo aí? O menino tentou esconder o livro atrás das costas, o rosto vermelho. Nada, professora. Me mostra o livro. Pedro hesitou, depois estendeu o exemplar. O Pequeno Príncipe.
Era um dos livros novos que Lucas havia doado. É lindo, não é? Mariana sorriu. Por que estava escondido? Eu queria levar para casa, para minha irmãzinha. E por que não pediu? Pedro baixou a cabeça. Porque eu ia devolver amanhã. Só queria que ela visse as figuras. Lucas apareceu na porta da biblioteca. Aconteceu alguma coisa? Pedro, conta para o tio Lucas o que você me disse. O menino olhou para Lucas com medo. Eu não ia roubar de verdade. Ia devolver. Lucas se ajoelhou na altura do menino. Por que sua irmã não pode vir aqui ver o livro? Ela tem só 3 anos e minha mãe trabalha o dia todo. E você queria levar o livro para ela porque ela gosta quando eu conto histórias. As lágrimas começaram a escorrer. Mas eu não sei ler direito ainda. Queria que ela visse as figuras. Lucas olhou para Mariana, que observava a cena com atenção. Pedro, você acha errado pegar o livro sem avisar? Acho. O menino fungou. Minha mãe sempre diz que não pode pegar coisa dos outros. Sua mãe está certa, mas sabe o que não é errado? O quê? Pedir ajuda quando você quer fazer algo bom para alguém que ama. Pedro levantou os olhos, confuso. Se você tivesse chegado em mim ou na professora Mariana e contado sobre sua irmã, o que você acha que teríamos feito? Não sei. Teríamos ajudado você a encontrar um jeito de ela ver o livro. Talvez até teríamos dado um livro para ela. Sério? Lucas olhou para Mariana, que assentiu com os olhos brilhando. Sério. Porque ajudar alguém que amamos é sempre certo, mas a forma como ajudamos importa. Então, eu não vou ser castigado? Não. Mariana se ajoelhou também. Mas você precisa prometer uma coisa. O quê? Que da próxima vez vai pedir ajuda antes de tentar resolver sozinho. Prometo. E Pedro? Lucas sorriu. Que tal se amanhã você trouxer sua irmã para conhecer a biblioteca? Podemos escolher alguns livros só para ela. O rosto do menino se iluminou. Posso mesmo? Claro. E eu vou ensinar você a ler melhor, para contar histórias ainda mais bonitas para ela. Depois que Pedro saiu correndo, Lucas e Mariana ficaram sozinhos na biblioteca. Isso foi inesperado, Mariana comentou. O quê? Eu achei que você ia querer punir ele, dar uma lição sobre propriedade, regras. Lucas a olhou surpreso. Por quê? Não sei. Talvez porque... Ela hesitou. Pessoas ricas costumam ter visões rígidas sobre propriedade. Pessoas ricas ou pessoas feridas? Como assim? Quando eu era criança, meu pai me punia por qualquer pequena transgressão. Dizia que precisava aprender a respeitar regras desde cedo. Lucas se sentou em uma das cadeirinhas. O resultado foi que aprendi a ter medo de errar, não a fazer as coisas certas. Mariana se sentou ao lado dele. E o que mudou? Você. Esta escola. Essas crianças. Ele a encarou. Pedro não queria roubar, queria amar. A intenção importa mais que o erro. Meu pai dizia algo parecido. Mariana sorriu suavemente. Mariana, antes de julgar uma ação, entenda o coração por trás dela. Seu pai era sábio. Era, e seria muito difícil. Perdemos a fazenda quando eu tinha 15 anos. Ele nunca se recuperou da vergonha. Sinto muito. Mas ele me ensinou que ser pobre de dinheiro não significa ser pobre de caráter. Ela o olhou. Assim como ser rico de dinheiro não significa ser rico de alma. E você acha que eu tenho alma? Mariana ficou em silêncio por um momento. Acho que você está aprendendo a encontrá-la. Era pouco, mas era um começo. E pela primeira vez em semanas, Lucas sentiu que talvez pudesse conquistar algo mais precioso que perdão. Uma segunda chance de ser quem realmente queria ser. Na manhã de uma sexta-feira chuvosa, Lucas recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era seu advogado, Dr. Menezes. Lucas, preciso falar com você urgentemente. Roberto está movendo uma ação para declarar você mentalmente incapaz. Como assim? Ele reuniu o conselho e está alegando abandono de função, comportamento errático, decisões irracionais. Quer assumir a empresa. Lucas olhou pela janela da pousada, vendo Mariana chegando à escola sob a chuva. E ele pode conseguir? Pode. Você sumiu por 2 meses, não respondeu a reuniões oficiais, não assinou documentos importantes. Ele tem argumentos. Que documentos?
Contratos de obras públicas em Brasília. Sem sua assinatura, perdemos o prazo. 50 milhões em prejuízo. Lucas fechou os olhos. Enquanto construía estantes na escola, Roberto destruía o legado do pai. O que preciso fazer? Voltar para São Paulo, hoje. Assumir o controle antes que seja tarde. E se eu não quiser voltar? Então, em 3 dias, Roberto será presidente da Andrade Construções. E você não terá mais nada. Lucas desligou e ficou parado por longos minutos. Lá fora, via as crianças correndo para a escola, Mariana organizando o dia. Sua nova vida, simples e verdadeira. Mas também pensou no pai, nos funcionários honestos da empresa, nas famílias que dependiam dos empregos que a Andrade Construções gerava. Caminhou até a escola com o coração pesado. Bom dia. Mariana sorriu quando o viu. Você está atrasado hoje. Mariana, preciso te contar uma coisa. Algo no tom dele fez o sorriso desaparecer. O que aconteceu? Preciso voltar para São Paulo. Por quê? Lucas explicou sobre a ligação, sobre Roberto, sobre a empresa. Mariana o ouviu em silêncio. Por quanto tempo? Não sei. Talvez para sempre. Entendo. Você entende? Você tem responsabilidades lá. Uma empresa, funcionários, um legado. E aqui? Também tenho responsabilidades aqui. Mariana olhou para as crianças brincando no pátio. Aqui você é importante, Lucas. Mas lá você é necessário. E se eu não quiser ser necessário lá, então você seria egoísta. A voz dela saiu firme. Quantas pessoas trabalham na sua empresa? 2.300. 2.300 famílias que dependem de você fazer a coisa certa. Ela se virou para ele. Você não pode abandoná-las porque quer brincar de vida simples. Não é brincadeira. Não? Então por que está fugindo de novo? A pergunta o atingiu como um soco. Eu não estou fugindo. Está sim. Quando chegou aqui, estava fugindo da responsabilidade. Agora quer fugir dela de novo, só que na direção contrária. Mariana, escuta, Lucas. Ela pegou as mãos dele. O que você construiu aqui é real. Mas o que você pode construir lá é maior. Você pode transformar aquela empresa em algo que seu pai ficaria orgulhoso. Eu quero ficar com você. E eu quero que você vá. Por quê? Porque o Lucas que se esconde em Monte Sereno não é o Lucas que eu me apaixonei. As lágrimas começaram a escorrer. Eu me apaixonei pelo homem corajoso que enfrentou Roberto, que protegeu nossa escola, pelo homem capaz de grandes coisas. Posso fazer grandes coisas aqui. Pode. Mas pode fazer coisas maiores lá. Ela limpou o rosto. E quando fizer, quando transformar aquela empresa em algo honesto e bom, então terá ganhado o direito de escolher onde quer viver. Lucas a olhou por um longo momento. E se eu for e perder você? Se você for pelo motivo certo, nunca vai me perder. Que motivo é esse? Não para salvar uma herança, para salvar as pessoas que dependem dessa herança. Naquela tarde, Lucas fez as malas. As crianças se reuniram na praça para se despedir. Tio Lucas vai voltar? Pedro perguntou segurando a mão da irmãzinha. Vai sim. Lucas se ajoelhou. E quando voltar, vou ter muitas histórias novas para contar. Promete? Prometo. Sofia se aproximou com um desenho. É o senhor construindo uma escola grande em São Paulo, para o senhor não esquecer da gente. Lucas guardou o desenho no peito. Nunca vou esquecer. Na hora da partida, Mariana o acompanhou até o carro. Mariana, eu... Não diga nada. Ela colocou o dedo nos lábios dele. Só vá e seja o homem que eu sei que você pode ser. E depois? Depois a gente vê. Lucas entrou no carro e dirigiu para longe, carregando no coração a certeza de que estava fazendo a coisa certa pela primeira vez na vida, mesmo que doesse mais do que qualquer coisa que já havia sentido. Lucas chegou a São Paulo na madrugada de segunda-feira. A cidade que antes o sufocava agora parecia diferente. Não era mais uma prisão, mas um campo de batalha onde ele finalmente sabia pelo que lutar. Às 8 da manhã, entrou no prédio da Andrade Construções. Os funcionários o olhavam surpresos, sussurrando pelos corredores. O herdeiro havia voltado. Roberto estava na sala de reuniões com os conselheiros quando Lucas entrou sem bater. Reunião cancelada. Lucas anunciou. Lucas!
Roberto fingiu alegria. Que bom que voltou à razão. Saiam. Lucas se dirigiu aos conselheiros. Todos, exceto o Roberto. Os homens trocaram olhares incertos, mas obedeceram. Ficaram apenas tio e sobrinho. Então, Roberto sorriu. Já brincou o suficiente de pobre? Vim impedir que você destrua o legado do meu pai. Sou eu quem está salvando a empresa que você abandonou. Lucas colocou uma pasta sobre a mesa. Estes são os documentos que você tentou me chantagear com eles. Só que agora eu também tenho outros. Roberto abriu a pasta e empalideceu. Eram contratos secretos, contas offshore, comprovantes de propina. Onde conseguiu isso? Você não é o único com contatos. Lucas se sentou. A diferença é que os meus são honestos. O que você quer? Sua renúncia, hoje, e a devolução de todo o dinheiro desviado. Isso é impossível. É a única alternativa à prisão. Roberto respirou fundo. E se eu fizer isso, você assume a empresa? Assumo, mas não do jeito que você ou meu pai faziam. Como assim? Primeiro, todos os contratos superfaturados serão revisados. Segundo, estabeleceremos uma fundação social usando parte dos lucros. Terceiro, nenhuma obra será feita sem total transparência. Você vai quebrar a empresa. Vou salvá-la. Lucas se levantou. Meu pai construiu um império, mas esqueceu de construir valores. Eu não vou cometer o mesmo erro. Roberto ficou em silêncio por longos minutos. Você mudou mesmo. Aprendi que construir de verdade não é só erguer prédios, é erguer pessoas. E essa filosofia você aprendeu na escola rural? Aprendi com uma professora que me ensinou a diferença entre ter valor e ser valioso. Roberto assentiu lentamente. Está bem, eu renuncio, mas quero uma compensação justa pela minha participação na empresa. Terá. Limpa e legal. Naquela tarde, Lucas convocou todos os funcionários no auditório principal. Mais de 300 pessoas se reuniram, curiosas sobre o futuro da empresa. Sei que muitos se perguntam onde estive nos últimos 2 meses. Lucas falou no microfone. Estive aprendendo o que realmente significa construir. Murmúrios percorreram o auditório. A Andrade Construções vai mudar. Não porque está quebrada, mas porque pode ser melhor. Lucas olhou para os rostos atentos. Vamos manter todos os empregos, mas vamos trabalhar de forma diferente. Com transparência total, sem corrupção, com responsabilidade social. Uma funcionária levantou a mão. Isso significa corte de salários? Significa o contrário. Empresa honesta é empresa próspera. Quando não desperdiçamos dinheiro em propina, sobra mais para quem realmente trabalha. Aplausos tímidos começaram a ecoar. Além disso, vamos criar o Instituto Andrade, dedicado a reformar escolas públicas rurais. Será nossa contribuição para o Brasil que nos deu tanto. Desta vez, os aplausos foram mais fortes. Depois da reunião, Lucas se trancou no escritório do pai. Olhou para o retrato na parede. Antônio Andrade, o homem duro que construiu um império, mas perdeu a alma no processo. Pai, eu sei que talvez não aprovasse minhas decisões, mas espero que um dia entenda. Eu não quero apenas ser seu herdeiro. Quero ser seu sucessor de verdade. E isso significa ser melhor que você foi. Tirou o celular e discou o número de Mariana. Ela atendeu no 3º toque. Lucas, como foi? Consegui. Roberto renunciou. A empresa é minha. E agora? Agora vou transformá-la no que ela sempre deveria ter sido. Ele olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Mariana, tem uma coisa que quero te contar. O quê? O primeiro projeto do Instituto Andrade vai ser reformar escolas rurais do interior de São Paulo, começando por Monte Sereno. Silêncio do outro lado da linha. Mariana, você não precisa fazer isso por mim. Não estou fazendo por você. Estou fazendo porque é certo. Porque Sofia merece uma biblioteca ainda maior. Pedro merece mais livros para a irmã. E você merece uma escola à altura da educadora incrível que é. Lucas, quando terminarmos a primeira escola, vou pessoalmente supervisionar a construção da segunda e da terceira. E de quantas forem necessárias. Isso vai demorar anos. Lucas sorriu, olhando o desenho de Sofia na parede do escritório. Tenho tempo. E agora tenho propósito. Pela primeira vez desde que deixara Monte Sereno,
Lucas Andrade se sentiu em casa. Não porque estava no lugar certo, mas porque finalmente estava sendo a pessoa certa. 6 meses depois, Lucas estacionou o carro na praça de Monte Sereno. A cidade estava em festa. Bandeiras coloridas enfeitavam as ruas. Crianças corriam com fantasias de personagens de livros e um palco havia sido montado em frente à escola. Era a Festa das Letras, o evento anual que Mariana organizava para celebrar a alfabetização das crianças. Tio Lucas, Sofia correu em sua direção, vestida de Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. O senhor voltou. Prometi que voltaria. Ele se ajoelhou para abraçá-la. E você, já sabe ler? Já, quero mostrar. Sofia o puxou até uma barraca, onde Pedro, agora com 9 anos, lia histórias para crianças menores. O menino que antes tentara pegar um livro emprestado agora era um dos melhores leitores da turma. Tio Lucas. Pedro parou a leitura e correu para cumprimentá-lo. Olha, mostrou um livro novo. Comprei com meu próprio dinheiro. Como conseguiu dinheiro? Ajudo minha mãe na feira aos sábados. Ela disse que posso comprar um livro por mês se economizar. Lucas sentiu o peito aquecer. E sua irmãzinha? Está ali. Pedro apontou para uma menina de 4 anos, folheando um livro ilustrado. Ela já sabe todas as letras. Lucas caminhou pela festa, observando as mudanças. A escola havia sido ampliada, ganhara uma nova biblioteca e uma quadra coberta. Mas o que mais o impressionava era ver como as crianças haviam crescido, como seus olhos brilhavam de conhecimento e autoconfiança. Surpreso, a voz de Mariana fez ele se virar. Ela estava no palco, organizando as apresentações. Mesmo de longe, Lucas pode ver como ela havia mudado também. Mais confiante, mais radiante. O cabelo estava solto, o vestido era novo, e ela sorria com uma alegria que ele não se lembrava de ter visto antes. Muito. Ele subiu no palco. Tudo está incrível. As crianças trabalharam duro. Cada uma vai apresentar algo que aprendeu este ano. E você, o que aprendeu? Mariana parou de organizar os papéis e o olhou. Aprendi que às vezes as pessoas vão embora não porque querem nos deixar, mas porque precisam se tornar quem realmente são. E eu me tornei? O que você acha? Lucas pensou nos últimos meses. As reformas na empresa, os contratos revisados, as investigações que ele mesmo iniciara para limpar décadas de corrupção. Pensou no Instituto Andrade, que já havia reformado 5 escolas rurais e treinado 50 professores. Acho que estou tentando, só tentando. Tá bem, acho que estou conseguindo. Ele sorriu. Mas ainda tenho muito a aprender. Todos nós temos. A festa começou oficialmente quando o prefeito subiu ao palco. Joaquim Silva havia mudado sua postura, depois que Lucas expôs os esquemas de Roberto. Queridos moradores de Monte Sereno, Joaquim falou no microfone, hoje celebramos não apenas a educação de nossas crianças, mas também uma parceria que transformou nossa escola na melhor da região. Aplausos ecoaram pela praça. Mas antes de começarmos as apresentações, gostaria de chamar ao palco o homem que tornou tudo isso possível, Lucas Andrade. Lucas subiu relutante, acenando para a multidão. Lucas, algumas palavras. Ele pegou o microfone, olhou para as crianças na plateia, para os pais orgulhosos, para Mariana que o observava dos bastidores. Quando cheguei aqui há 1 ano, eu pensava que sabia o que era construir. Sua voz ecoou clara pela praça. Havia passado a vida construindo prédios altos, contratos milionários, mas nunca havia construído o que realmente importa. As pessoas ouviram em silêncio respeitoso. Vocês me ensinaram que o verdadeiro valor não está no tamanho do que construímos, mas na vida que colocamos dentro. Uma escola pequena, cheia de amor, vale mais que um arranha-céu vazio. E agora? Alguém gritou da plateia. Vai ficar? Lucas olhou para Mariana, que assentiu encorajadora. Agora eu sei que meu lugar é onde posso fazer mais diferença. E descobri que posso fazer diferença tanto em São Paulo quanto aqui. Ele sorriu. Então vou dividir meu tempo. Metade lá construindo uma empresa melhor, metade aqui construindo sonhos. As crianças explodiram em comemoração. Mas antes de passar o microfone para nossas estrelas da noite, tenho uma pergunta importante para fazer. Lucas desceu do palco e caminhou até Mariana, que o olhava surpresa. Mariana Torres,
Você me ensinou que construir não é apenas erguer paredes, é erguer pessoas. Seria uma honra passar o resto da vida construindo ao seu lado. Ele se ajoelhou na frente de toda a cidade. Quer se casar comigo? O silêncio foi total por 1 segundo. Então Sofia gritou: Fala que sim, professora. Mariana riu através das lágrimas. Só se você prometer uma coisa. Qualquer coisa. Que vai continuar sendo o Lucas de Monte Sereno, não o Lucas Andrade de São Paulo. São a mesma pessoa agora. Então sim. Ela o puxou para cima. 1000 vezes sim. Enquanto a cidade explodia em festa ao redor deles, Lucas soube que havia finalmente encontrado o equilíbrio perfeito. Ser próspero sem esquecer de ser humano, ser bem-sucedido sem esquecer de ser bom. 2 anos depois, na mesma praça onde se conheceram, Lucas e Mariana se casaram. As crianças da escola foram os padrinhos de honra, vestidas com suas melhores roupas e sorrindo como se fossem protagonistas de um conto de fadas. Sofia, agora com 10 anos e já lendo livros de jovens, foi a daminha. Pedro, que se tornara monitor de leitura da escola, levou as alianças. E Dona Rosa, que havia virado praticamente uma avó para todos, chorou mais que os próprios noivos. O coreto da praça estava enfeitado com flores do campo e livros abertos pendurados como móbiles. Não havia ostentação, apenas simplicidade genuína e amor verdadeiro. Lucas Andrade, disse o juiz de paz, você aceita Mariana como esposa para amá-la e respeitá-la na riqueza e na simplicidade, nos momentos de construção e nos de reconstrução? Aceito, e prometo ser sempre o homem que ela me ensinou a ser. Mariana Torres, você aceita Lucas como esposo para amá-lo e apoiá-lo quando ele estiver perto e quando estiver trabalhando longe, quando ele for o empresário e quando for apenas o voluntário da escola? Aceito. E prometo lembrá-lo sempre de que sua verdadeira riqueza não está no que possui, mas no que oferece. Quando se beijaram, as crianças jogaram pétalas de flores e pequenos papéis coloridos com palavras que haviam aprendido na escola. Amor, esperança, futuro, sonhos. A festa foi simples, mas repleta de significado. Dona Inês preparou um banquete com pratos regionais, músicos locais tocaram na praça e até o prefeito dançou quadrilha. Durante a celebração, Lucas encontrou um momento a sós com Mariana no banco onde haviam conversado pela primeira vez após a revelação de sua identidade. Não acredito que conseguimos. Ele segurou a mão dela. Conseguimos o quê? Se casar. Conseguimos nos tornar quem realmente queríamos ser. Mariana sorriu. E quem somos agora? Você é a educadora que transformou uma escola rural na mais reconhecida da região. Eu sou o empresário que descobriu que lucro e propósito podem andar juntos. E juntos? Juntos somos construtores de sonhos. Eles olharam para a escola, que agora tinha 3 prédios, uma biblioteca com 5.000 livros e uma quadra poliesportiva. Mas mais importante que a estrutura eram os resultados. Todas as crianças da última turma haviam sido aprovadas em escolas técnicas ou ganhado bolsas para o ensino médio na capital. Lucas, posso te contar um segredo? Sempre. Quando você foi embora naquela primeira vez, eu chorei por 3 dias. Sério. Não porque estava com raiva de você ter mentido. Chorei porque percebi que tinha me apaixonado pelo homem mais corajoso que conheci e pensei que o havia perdido. Por que corajoso? Porque você teve coragem de mudar, de admitir que estava errado, de escolher ser melhor. Lucas beijou a testa dela. Isso eu aprendi com você. Coragem não é não ter medo. É fazer a coisa certa mesmo com medo. Naquele momento, Sofia apareceu correndo. Tio Lucas, tia Mariana, olhem. Ela mostrava uma carta oficial. Chegou da universidade. Era a resposta da bolsa de estudos que Lucas havia conseguido para a menina ingressar em um programa especial para crianças superdotadas. E aí? Lucas perguntou ansioso. Consegui. Sofia pulou de alegria. Vou estudar pedagogia igual a professora Mariana. Quer dizer que vamos ter uma nova professora na família? Mariana abraçou a menina. Quero voltar para ensinar aqui, como a senhora fez. Lucas olhou para a cena e sorriu. O ciclo se completava. Sofia seria a próxima geração a transformar Monte Sereno através da educação. Mais tarde,
Quando a festa terminou e todos foram para casa, Lucas e Mariana caminharam pela cidade silenciosa. "Sabe o que mais me impressiona?" Mariana comentou. "O quê? Como você conseguiu transformar a Andrade Construções sem perder a essência familiar?" Era verdade. A empresa agora era referência em responsabilidade social, mas continuava próspera. Os funcionários haviam ganhado participação nos lucros e o Instituto Andrade já reformara 43 escolas rurais em 5 estados. "E sabe qual é meu maior orgulho?" Lucas parou em frente à escola. "Qual? Não é ter salvado a empresa nem ter construído escolas, é ter me tornado um homem digno de casar com Mariana Torres." Quando chegaram à casa simples que haviam comprado na rua atrás da praça, Lucas olhou para o desenho emoldurado na parede da sala, o mesmo que Sofia havia feito anos atrás, mostrando ele construindo uma escola grande. "Mariana? Obrigado. Por quê?" "Por ter me ensinado que a construção mais importante não é feita de concreto e aço, é feita de esperança e amor." Mariana se aninhei em seus braços. "E obrigada a você por ter provado que pessoas podem mudar de verdade. Não apenas fingir que mudaram." Lá fora, Monte Sereno dormia em paz. Na escola, livros descansavam nas prateleiras esperando por novos leitores. Na empresa em São Paulo, projetos honestos aguardavam execução. E no coração de Lucas Andrade, finalmente havia a certeza de que construíra o mais importante de todos os legados, uma vida com significado. Se esta história tocou seu coração assim como tocou o nosso, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário contando de onde você está nos ouvindo. Queremos saber qual parte mais emocionou você e se também acredita que pessoas podem se transformar verdadeiramente quando encontram seu propósito. Sua participação faz toda a diferença na nossa jornada de contar histórias que inspiram e transformam vidas. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Não importa o que construímos em termos de concreto e cifras, o verdadeiro legado está nas vidas que ajudamos a erguer, tijolo por tijolo, nome por nome, história por história.